Ótimo. Gravando então. Boa tarde, pessoal. Hoje, sexta-feira, última aula da semana, né? Última aula, pelo menos, de grupo da semana. Hoje a gente vai terminar, eu acho que sim, terminar o assunto da Arana, né? Para a semana que vem a gente entrar no assunto Samadhi, que aí já é mais complexo, eu vou usar a semana todinha só para Samadhi, ok? É isso. Vai ser uma aula bem, eu acho, tranquila hoje, acho que vai rolar super bem. E para começar, vamos entoar o nosso mantra Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vamos então iniciar a nossa aula de hoje, já trazendo Time com a ciência do yoga. Então, pessoal, aula passada eu li para vocês um pouquinho sobre esse Yoga Sutra de Dharana, né, que eu vou repetir para vocês, que diz: fluxo ininterrupto da mente na direção do objeto escolhido para a meditação é contemplação. E aí, o que o Time estava fazendo aqui? Ele estava separando palavra por palavra para que a gente conseguisse entender melhor esse Yoga Sutra. E aí, ele começou explicando Pratyaya, né, que é aquele termo que quer dizer o conteúdo total da mente. Depois ele falou de Tatra, que é o lugar, naquele lugar. E a gente vai seguir agora com Ekatanata, que significa estender-se continuamente ou ininterruptamente, e refere-se à ausência das interrupções decorrentes de distrações que estão presentes em Dharana. De fato, como foi dito antes, a continuidade do Pratyaya é a única coisa a distinguir Dharana e Dhyana do ponto de vista técnico. Lembra que a gente tinha conversado sobre isso? Em Dhyana é exatamente a mesma coisa. A gente tem esse espaço e a mente fica se movimentando dentro desse espaço. Porém, em Dhyana existe sim essa possibilidade da mente ir para outro lugar e a gente trazer ela de volta. Em Dharana, não. Essa continuidade pode ser comparada àquela do fluir das águas de um rio ou a do óleo sendo derramado para outro vasilhame. Por que é essencial alcançar esse tipo de continuidade antes que Samadhi possa ser praticado? Samadhi, o último passo. Porque toda interrupção na continuidade significa distração. E distração significa falta da adequada concentração e falta do domínio da mente. Se a mente desvia-se do objeto escolhido, isso quer dizer que algum outro objeto tomou seu lugar, pois é preciso haver continuidade no funcionamento da mente. O que ele está dizendo, gente? Quando a gente está nesse estado de dharana, não existe, pessoal, o que muitas vezes as pessoas falam, né? Esvaziar a mente. Não existe. O que a gente pode fazer é focar em uma coisa só. Isso sim. E é disso que a gente está falando, mas esvaziamento da mente não existe, isso é impossível. Por isso que ele está falando que se em algum momento que a gente está lá, vamos supor que a gente conseguiu entrar em Dharana, quer dizer, não vai conseguir, né? Porque se mudou não é Dharana, mas a gente conseguiu entrar nesse estado em que a gente tem a atenção plena e está em contemplação de apenas um objeto. Se existe uma distração, esse objeto aqui vai embora, mas outro vai entrar no seu lugar. Não fica um nada, porque não existe um nada. Com a nossa mente, isso é impossível, tá? A mente não para em nenhum momento, por mais que a gente fale em
Diminuir o ritmo da mente, ok, legal, isso a gente consegue fazer. Deixar os pensamentos passarem, ok, legal, a gente também consegue fazer. Focar em menos coisas, né? Ok, tudo isso é possível. Agora, parar a mente não existe, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Somente em Niroda, eu falei sobre isso hoje, inclusive, a continuidade de movimento pode ser interrompida sem outro objeto ocupando a mente. Agora, se uma distração quebra essa continuidade, aparentemente não há grandes danos, pois a mente tem condições de retomar de imediato o encadeamento e continuar o seu trabalho de aprofundar-se no objeto. Na verdade, porém, o aparecimento da distração não é tão inócuo quanto parece. Demonstra a ausência de suficiente domínio da mente e respectiva falha no poder de concentração profunda. Ao praticar dharana, descobre-se que à medida que aumenta a profundidade de abstração e o domínio da mente vai se tornando mais forte. A frequência de aparecimentos das distrações vai diminuindo. Assim, continuidade é algo a ser considerado como uma espécie de aferição do controle que se torna necessário sobre a mente, bem como da intensidade de concentração. A conquista de dhyana mostra que a mente está ficando pronta para o último estágio da verdadeira prática do yoga, né? Porque de dhyana a gente vai para dharana a gente vai para o samadhi. E aí, que essa condição de dharana seja atendida, a prática de samadhi não pode ser iniciada. E os verdadeiros segredos do yoga permanecerão ocultos para o praticante. Esse final é meio místico, né? E os verdadeiros segredos do yoga permanecerão ocultos para o praticante. Eu acho engraçado. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O caminho do yoga é uma escada. Vamos ter como uma escada, tá? Porque eu acho mais fácil essa analogia. O caminho do yoga é uma escada. E cada um dessas etapas que a gente vai trazendo e está trabalhando é um degrau. Só que lá no final existe quase como se fosse um cadeado. Estou fazendo uma comparação meio louca. E aí, você só vai conseguir abrir esse cadeado se você tiver coletado em cada um dos degraus dessa escada um pedaço da chave. Tá? E o que isso quer dizer? Nessa escada, eu posso pular de um degrau para o outro? Pode. Ok. Mas na hora que você chegar lá em cima, você não vai abrir o cadeado. Você não vai entrar na última parte. Tá? Seria mais ou menos isso. Por quê? É o que ele falou aqui. Se a gente não tem essa continuidade, e se a gente não consegue fluir de uma parte para outra, as coisas vão se perdendo. E aí é o que ele traz aí nessa última parte. Se esse movimento entre dhyana e dharana não é fluido, não existe essa continuidade em um para o outro, fica difícil a gente conseguir chegar no próximo passo. Porque qualquer distração pode parecer uma coisa muito idiota, tá, gente? Então, quando a gente está meditando, por exemplo, às vezes a gente se distrai, volta, tal, tudo bem, isso é dhyana. Não tem problema em dhyana. Mas em dharana, isso é uma quebra total do estado. Porque o estado exige que você não se distraia. E não se distraindo, você vai acessar outros lugares da sua mente e as distrações vão diminuindo também, tá? Então, é por isso que a gente tem que entender que nessa prática, nesse caminho, não devemos pular de um degrau para o outro, mas sim ir passando em cada um deles, para quando chegar lá no último, a gente vai ter a nossa chavinha. Ok? Acho que deu para entender, né? Então, semana que vem, vamos seguir para Samadhi, que é essa última etapa. Beleza? Vamos começar a nossa aula de hoje
deitadas de barriga para cima. A princípio, vamos estar com as pernas estendidas, como se estivéssemos em Shavasana, mas aqui a gente não está relaxando no final da prática, a gente está apenas percebendo esse nosso corpo antes de começar a prática. Sinta quais partes do corpo tocam o chão. Vá entendendo como você está agora. E vá deixando claro para si mesmo que esse momento é apenas seu e seu dentro da sua prática. Tá aqui. Aos poucos você vai abrindo os olhos, olhando para esse espaço ao seu redor, entendendo essa luminosidade que atinge seus olhos. Vá percebendo onde você está. E nós vamos flexionar nossos joelhos, primeiro apoiando os pés no chão. Começamos a fazer um movimento de báscula com o nosso quadril para acomodar a lombar. Sempre que trouxer a lombar mais próxima do chão, sente esse contato das suas costas com o chão. E aos poucos vai cessando esse movimento. Nós vamos fazer mais um para a lombar, que é quase como se fôssemos entrar em Pavana Muktasana, então abraçamos os nossos joelhos, mas nós não vamos fazer aquela postura completa, tá? Que envolve as cabeças. As cabeças. A cabeça. Aqui nós vamos fazer um balancinho com as nossas costas lá no chão. Tem que ser confortável, tá? Se para você é muito, diminui um pouquinho. Vai sentindo o que é apropriado para você neste momento. Se for possível, faça movimentos circulares também. Quase como se fosse uma união daquele movimento de báscula com esse balancinho. E para o outro lado. Até aos poucos ir parando no centro. Solte as pernas e sinta um pouquinho o seu corpo. Vamos aos poucos nos colocando sentadas, com as pernas estendidas. Em Dandasana, o bastão, vocês se lembram? E mantendo a coluna ereta. Se você tem dificuldade em manter a coluna ereta aqui, flexione um pouquinho os seus joelhos. O mais importante é a sua coluna e não as suas pernas neste momento, tá? Permaneça um pouco aqui.
E faremos uma torção agora. Arda Mãe Sem Braça, Mãe Sem Braça, né? Vocês já conhecem. Nós vamos primeiro trazer a nossa perna direita flexionada, ok? E vamos passar a nossa perna esquerda lá por baixo da perna direita, levando o peito do pé esquerdo do lado do glúteo. Aqui você vai escolher se o seu pé direito vai permanecer onde ele está, ou se, por algum acaso, você pode passar ele lá para o outro lado da perna esquerda. E você vai fazer isso apenas se a planta do seu pé direito toca todinha no chão. Aqui, mantendo a coluna ereta, você escolhe como vai segurar o seu joelho direito, pode ser com a mão, pode abraçar, ou então você pode passar o seu braço inteiro. O braço direito vai lá para trás e nós vamos torcer, olhando por cima do ombro. Retornamos devagar e vamos repetir esse mesmo processo para o outro lado. Então, as pernas estão estendidas, mas agora vamos fazer tudo com a outra perna. Ó, o que eu falei sobre a planta do pé estar toda no chão. Quando estiver com a postura montada, você torce. Retornamos devagar. E nós vamos já descansar em Badrasana, tá bom? Badrasana é aquela postura em que encostamos as plantas as plantas dos pés, os joelhos caem cada um para o seu lado. Você pode segurar aqui nos pés, pode segurar nos tornozelos. Se for segurar nos joelhos, não puxe eles para cima, tá? Leve eles para baixo. E aqui, feche os olhos um pouquinho, perceba como você está. Veja agora se é possível trazer bem próximo, os seus pés bem próximos da sua virilha, tá? Observe o seu limite confortável. E a cada inspiração, nós vamos crescer com a coluna e a cada expiração tentar levar os joelhos mais próximos do chão, ok? Nós vamos seguir para a próxima fase, em Badrasana. Nós vamos levar os pés um pouquinho à frente, tá? Mais ou menos aí o tamanho do seu tronco. E o pé direito vai à frente do pé esquerdo. Os dois permanecem no chão. E a nossa ideia é tentar levar a nossa testa em direção ao pé direito, ok? Veja o seu limite, se necessário pode colocar almofadas, fique tranquilo. Vamos lá.
Retornamos. Vamos trocar o lado, né? Dos nossos pés. Pode fazer ajustes, tá? Quando você chegar, se você perceber que ficou muito distante, você pode trazer um pouquinho mais perto. E novamente, agora lá no pé esquerdo. Retornamos devagar. Podemos agora sincronizar as pernas novamente, ou então deixá-las da maneira que fique mais confortável para você. Observe seu corpo. Daqui, nós vamos seguir para Yoga Mudra. Então, se você consegue fazer lótus, você entra em lótus. Se não, pode deixar as pernas cruzadas do jeito que elas já estão. E vamos levar a nossa testa em direção ao chão. Retornamos devagar, mantendo os olhos fechados para observar um pouquinho. Vamos abrir os olhos devagar. Vamos preparar para o nosso equilíbrio sentado. Perfeito. Os joelhos flexionados e apontando lá para cima. As pernas bem próximas do corpo. Aqui, a gente abraça as pernas e nós vamos levar a testa lá nos joelhos. Depois disso, vamos levando o peso do nosso corpo só para os calcanhares, até que a gente tire os calcanhares do chão. Ok? Cada um seu tempo. Retomamos devagar. Leve os pés no chão. Volta para o equilíbrio. Sente um pouquinho os efeitos. Daqui, nós vamos seguir lá para o gato, para os 4 apoios, tá? Eu só vou prender o cabelo. E aí, nos 4 apoios,
O que nós vamos fazer primeiro é sentir como é que está esse corpo nos quatro apoios. Lembrando que as mãos ficam bem embaixo, né, dos ombros e os joelhos bem embaixo do quadril. Sente um pouquinho como é que é estar nessa postura. E assim que você sentir que está tudo bem, a gente vai fazer aquele movimento que acompanha a respiração. Inspirando, a gente olha lá para frente, abre o peito. Expirando, olhamos lá para o umbigo, formando um C com a coluna, cada um no seu tempo. E na próxima inspiração, nós vamos lá para a balata na criança, levando o peso do corpo todo lá para trás. A gente realmente fica em cima dos nossos pés. Se você não puder, você pode se sentar ou se deitar. E descansamos a cabeça no chão. Daqui voltamos lá para o gato, porque nós vamos fazer uma torção. Aquela torção que vocês já conhecem. Primeiro vamos passar o nosso braço direito lá por baixo do esquerdo, levando a nossa orelha no chão. Aqui a gente escolhe como vai deixar o braço esquerdo. Se ele vai ficar aqui como está, se ele vai ficar estendido lá na frente, ou se for possível, a gente vai cruzar ele lá atrás das costas e pegar a coxa contrária. Ajuste-se aí e fique um pouco nessa torção. Retornamos lá para o gato e vamos já torcer para o outro lado. Então, agora o nosso braço esquerdo que passa por baixo do direito. E nós escolhemos como vai ficar esse braço direito e mantemos a torção. Retornamos para o gato
Ficamos um momentinho aqui, apenas observando como está o nosso corpo, se está tudo bem. Porque daqui nós vamos prosseguir para a Anahatasana, a postura do coração derretido. Veja se você precisa de espaço, eu preciso de um pouquinho. Então eu vou um pouquinho lá para trás. E aí o que eu vou fazer? Vou até soltar o microfone para não cair em cima. A gente vai estendendo os nossos braços lá para frente e levando o nosso peito na direção do chão, mantendo o quadril lá para o alto. Você pode apoiar tanto a testa quanto o queixo no chão. E aqui, pessoal, ao invés da gente voltar para o gato, a gente vai deitar de bruços. Então, já leva o corpo lá para frente e deitamos de bruços. Simples, rápido. Descansa um pouquinho de bruços. Sente os efeitos da prática no seu corpo. Nós vamos fazer hoje as duas variações de Bhujangasana, tá bom? Então, da primeira vez, a gente vai manter as pernas unidas e estendidas. As mãos vão lá ao lado das últimas costelas. Apoiamos testa ou queixo no chão. E aqui, os braços, eles não fazem força para levantar o nosso corpo. Eles estão aqui para unirmos as escápulas lá atrás. Nós tiramos a cabeça do chão, olhamos lá para frente. E aos poucos vamos olhando lá para cima. Retornamos, descansamos. E para a nossa segunda vez fazendo Bhujangasana na cobra, nós vamos unir as nossas mãos lá atrás, em cima do glúteo. A função das mãos é a mesma que era de antes, tá? Só que agora a gente puxa elas para baixo para unir as escápulas. Apoiamos testa ou queixo no chão, tiramos a cabeça do chão e aos poucos tiramos do peito também. Retorna devagar. Descansa um pouquinho. Sente um pouquinho. E nós vamos aos poucos e devagar rolando, tá? Para que as nossas costas apoiem no chão e a nossa barriga esteja voltada para cima. Ficamos com os joelhos flexionados, apontando lá para cima, os braços ao longo do corpo, tá? Palmas das mãos no chão, porque nós vamos fazer Setubandha Sarvangasana, a meia ponte, vocês já conhecem. Vamos usar musculatura de coxas, musculatura glútea e também a nossa musculatura abdominal, tá bom? Para não causar uma hiperextensão na lombar. E vamos tirar o quadril do chão.
quiser segurar uma mão na outra, fica à vontade. Então, vamos lá. Já observamos. Vamos entrar em Pavaramuktasana. Então, aproximamos aí as nossas pernas lá do tronco. E com certo vigor, a gente traz elas ainda mais perto. Para completar essa postura, vamos levar a testa na direção dos joelhos, sempre colocando o queixo no peito. Retornamos primeiro a cabeça e depois as pernas lá para o chão. Vamos estender ambas as pernas e vamos fazer uma torção deitada agora. O nosso pé direito vai ficar sobre o joelho esquerdo. A mão esquerda segura o joelho direito e leva ela em direção ao chão. O braço direito vai se estender na altura do ombro. E você olha ou para sua mão direita ou lá para o teto. E nós vamos fazer para o outro lado, ok? Retornamos para o centro. Pode deixar ambos os joelhos flexionados e apontando lá para cima, porque nós vamos fazer mais uma torção ainda. Mas agora apenas sinta os efeitos da prática no seu corpo. E aqui, as pernas vêm novamente lá na direção do tronco. Mas, para quê? A gente só vai tombar para um dos lados. Primeiro, vamos tombar lá para a direita. E nós vamos deixar os nossos braços abertos em cruz. Entra um pouco suave aqui. Pode deixar a cabeça no chão. Apenas deixe o corpo ali.
Retornamos devagar. Ficamos um pouquinho aqui no centro. E deixamos tombar agora para o lado esquerdo. Voltamos para o centro. E daqui, pessoal, nós já vamos entrar em Shavasana. Então, as pernas vão se estender, os braços ao longo do corpo. Eu tô tão apertadinha, poxa. Não tô nem entendendo por quê. Aqui só dá mesmo. Vamos abrir um espacinho nas axilas, as palmas das mãos apontam para cima. A gente abre um pouquinho as pernas também, mais ou menos na largura do tapetinho. Os pés caem para fora. Entregamos o peso do nosso corpo lá para cima. Primeiro, apenas observe o seu corpo e todos os efeitos de fora para dentro. Agora você vai relaxar cada vez mais, imaginando que a partir do centro do seu corpo é que irradia esse relaxamento. A cada inspiração, ele vai para todos os lados do seu corpo, todas as direções, desde os dedos dos pés até o couro cabeludo. E quando você expira, ele faz efeito. Você solta mais o seu corpo. Isso afeta o seu corpo inteiro. De tal forma, você for conseguindo relaxar o seu corpo inteiro. Vá deixando que a sua mente circule pelo seu corpo. E ela vá apenas observando todo o seu corpo. Tome o seu próprio corpo como objeto de concentração. E saiba que você não precisa controlar apenas Deus. Você
Vamos lá, com inspiração mais profunda, colocando o corpo devagar, fazendo todos os movimentos que ele pode, até que aos poucos a gente vá sentando e ficando com a coluna ereta nossa mente. Hoje, como exercício respiratório, a gente vai fazer algo muito simples, mas que eu vejo que é muito importante. Eu tenho passado muitos problemas para vocês, mas vocês são um público muito variado, né? Então, é difícil saber exatamente o quanto vocês dominam cada uma dessas técnicas. Então, hoje, eu decidi passar uma respiração controlada, tá? Em que a gente vai contar o tempo de inspiração, o tempo de pausa respiratória e o tempo de expiração. Eu vou contar com vocês. E para a gente ir entendendo melhor, tá? Na prática. Mesmo que vocês já sejam um super praticante de pranayama, tudo bem, essa prática não vai te fazer mal, ela só vai te fazer bem, tá? Então, hoje eu vou fazer com 4 tempos de inspiração, 4 tempos de pausa e 8 tempos de expiração. Sempre nasal, tá bom? Então, vamos lá. Inspiramos em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Pausa. Expiração. Inspira. Pausa. Expira. Inspira. Pausa. Expira. Inspira. Pausa. Expira. Livre. E nós vamos adicionar um elemento físico à pausa respiratória, que é Jalandhara. Jalandhara é a trava que a gente faz aqui no pescoço, né? Ela é bem simples de realizar, a gente só vai levar o nosso queixo lá no peito, tá? Durante a pausa respiratória. E então, toda vez que a gente entrar em pausa, eu vou sempre narrar, como eu fiz agora, né? Inspira, tô contando o tempo, pausa, Jalandhara. Expira, para expirar a gente volta e expira, tá? Não fique em Jalandhara, porque não é o momento ainda, tá bem? Então, inspiramos, pausa, expira, inspira, pausa, expira,
Inspira, pausa, expira, inspira, pausa, expira, livre. E agora que a sua respiração está livre, vá sentindo como ela está. Se você está ofegante, se está com a respiração tranquila, vá percebendo isso. Vá percebendo também como é fazer essa pausa respiratória. Quando a gente faz o Jalandarabanda. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas é muito, eu pelo menos acho, tá? Muito mais fácil manter a pausa respiratória quando a gente está em Jalandarabanda, porque a gente está fechando essa passagem do ar. É mais difícil de sem querer escapar, né? O ar fica um pouco mais preso. Com o tempo a gente vai trabalhando mais, a gente vai aumentando esses tempos, tá? Eu fiz 4 agora com vocês, mas é muito tranquilo fazer 5, 10, 6, 12, 7, 14, tá? E aumentando também o tempo da pausa respiratória. Eu costumo normalmente fazer entre 7 ou 6, né? 12 ou 14, depende do dia. E com a pausa no mesmo tempo da expiração. Eu acho tranquilo de ganhar isso com o tempo e com a prática, tá? Não é uma coisa impossível, super difícil, não é. A gente só precisa praticar, tá bom? E para encerrar a nossa prática, nós vamos fazer a meditação das 7 respirações. Vocês já conhecem, já fiz algumas vezes com vocês, é muito simples. Vocês vão contar 7 respirações 3 vezes, tá bom? Então conta de 1 até 7, 1 até 7, 1 até 7. Se você se perder, volta para o 1. Lembrando que as respirações são nasais, tá? Mas você não vai controlar elas agora. Você vai apenas contar elas. Não tem problema viajar. Se você viajar, você volta, ok? Então vamos lá, cada um no seu tempo. Se você quiser,
Você pode permanecer nesse estado meditativo, contando mais forte, mais forte, mais forte. Fique à vontade. Não tem o menor problema você ficar mais tempo, tá? Eu só não coloco mais tempo aqui porque realmente não cabe dentro do cronograma, mas é importante que vocês pratiquem isso no dia a dia de vocês e que aos poucos vocês consigam aumentar o tempo de permanência na meditação, tá bem? Namastê, muito obrigada pela prática de hoje. Então, hoje a gente terminou, né, aquele assunto de Dharana, tá fizemos Dhyana e Dharana essa semana. Semana que vem vamos fazer Samadhi, que é um assunto super, super complexo, mas também muito legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante. É isso, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Semana que vem a gente se encontra. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ser sobre a aula, pode ser sobre outra coisa, pode ser sobre outra aula também, fiquem à vontade para me chamar, tá bom? Até mais e ótima tarde, resto de tarde aí para vocês.